Matheus Dias foi o grande destaque do Internacional no jogo treino, que foi o último teste antes da estreia no Campeonato Gaúcho neste sábado contra a equipe do São José. E o jogador tem um futuro pela frente que envolve uma negociação contratual com o Internacional. O conselho dado pelo empresário do atleta envolve não aumentar o seu salário agora, porque a expectativa interna do staff do jogador é que Matheus Dias possa ser titular do Internacional ao longo do ano de 2023. O que pode também fazer com que o Inter mude um pouco os planos no mercado de transferências. Hoje, a direção ainda busca um primeiro volante, mas não com tanta pressa. E a gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Matheus Dias e trazer algumas informações sobre a expectativa que o Internacional tem por este jogador, sobre o cuidado que Mano Menezes tem diariamente com esse atleta. É o jogador que mais desperta, talvez, a atenção e o cuidado do técnico do Internacional. E como estão as negociações com o jogador para a ampliação de contrato, porque é uma negociação que já está acontecendo. Só lembro como o Matheus Dias chegou aqui no Internacional, através de uma indicação de Julinho Camargo, que foi técnico dele na Tombense. Ele era empresariado por Eduardo Uran, jogava na Tombense e foi chamado para o time sub-20 do Internacional. Foi muito bem na equipe sub-20, é verdade, como um segundo volante, e aí depois acabou subindo para a equipe principal, onde agora começa a ter algumas oportunidades. O Matheus Dias, ele era segundo volante na equipe sub-20 e eu pude acompanhar, tá? Do ano passado para cá, da metade do ano passado para cá, um trabalho insistente e incessante de Mano Menezes para moldar Matheus Dias como um primeiro volante. No time sub-20 ele jogava como segundo, ele era um cara de muita saída. E o Mano passou a trabalhar ele para ser um primeiro volante, para ser um camisa 5. Nos treinos, sempre o Matheus Dias jogava como primeiro volante. Em alguns momentos ele até quebrava um galho ali de lateral direito, mas sempre que possível como primeiro volante. O Mano sempre encostando nele, sempre dando toques. O próprio Matheus Dias já falou que ouve muito o Gabriel, que houve muito o Johnny, que houve muitos jogadores mais experientes que atuaram nessa função. Então o Matheus Dias, ele é um primeiro volante hoje que foi moldado e está sendo moldado ainda para ser primeiro volante. Quer um exemplo? O Matheus Dias foi o único jogador do Internacional que atuou em todo o jogo treino contra a equipe do São José, exatamente porque o Mano precisa dar para ele minutagem, para que ele se sinta cada vez mais seguro. Ele só fez o seu primeiro jogo como titular nessa função contra o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e foi muito bem. E o Inter entende que ele é um jogador que está se preparando muito bem e que tem um grande potencial de evolução para ser, quem sabe, uma das joias do Inter no futuro, de venda da Europa e até de projeção na equipe titular. Existe também uma discussão sobre o contrato do Matheus Dias, tá? Ele tem contrato ainda de jogador que subiu da base e está subindo da base para o profissional. O salário dele é baixo, muito baixo, do Matheus Dias, comparado, é claro, aos grandes do elenco. E recentemente eu até contei aqui uma história que o empresário do jogador, que mudou inclusive, não é mais o Eduardo Uran, é o André Cury, ele deu um conselho para o Matheus Dias e orientou o jogador da seguinte forma: não vamos pedir aumento agora. Para ele não vale sair de 30 para ganhar 70, 80. Não, segura com os 30, não sei se é exatamente 30, né, mas é nessa faixa. Segura nos 30 e joga, porque o staff do jogador tem convicção de que o Matheus Dias, atuando em 2 ou 3 jogos, ele vira titular do Internacional. E aí já não pede mais 70, aí pede 100, 110, 120. Por isso esse movimento de atrasar essa renovação contratual. Apesar das conversas elas já existirem. O Alexandre Ernest, por exemplo, foi atrás e descobriu que o tempo de contrato já está estabelecido até o final de 2026 e que algumas conversas para essa ampliação já estão acontecendo, até porque o Inter também está correndo para se movimentar e antecipar essa possibilidade, para ter o Matheus Dias em um contrato mais seguro, o mais rápido possível, principalmente em uma temporada onde ele pode se destacar. E o Inter confia
que ele pode ser um cara que precisa de espaço para desabrochar em 2023. Uma outra informação, tá? Depois do jogo treino contra o São José, a gente falou, cara, o Inter talvez não precise de lateral esquerdo, o Inter talvez não precise de um primeiro volante, não precise de um camisa 5. E a direção do Inter até cogita essa possibilidade de não contratar ninguém no primeiro semestre, e com o Johnny e com o Matheus Dias, e aí depois o Gabriel se recupera no segundo semestre. Só que a conta que a direção está fazendo é a seguinte, o Johnny deve ser vendido no meio do ano. E aí, o Matheus Dias ainda é uma aposta, o Inter quer dar espaço para ele, mas ele ainda é uma aposta. Então, o Inter tem 2 que pode não ter nenhum, tá? E o Gabriel só volta no meio do ano. Então, até por uma questão de número de jogadores, e o Inter já queria fazer isso antes do Gabriel se machucar, a direção ainda afirma estar no mercado buscando um primeiro volante. Mas, obviamente que a pressa para isso, ela diminui. Cada vez que o Matheus Dias dá uma resposta positiva, como deu nesse jogo treino contra o São José. O futuro do jogador a gente não sabe, mas a projeção, a prospecção, ela é grande e tem muita gente apostando no guri. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!